bicho vai pegar! O cinema brasileiro viveu bons e maus momentos, desde seu surgimento. E quando se imaginava que a decadência havia tomado conta, a sétima arte ganhou novos suspiros e recuperou seu brilho, ganhando força e popularidade no país. No início de 1990, Fernando Collor assume a presidência da República e, durante o seu governo, que durou pouco mais de 2 anos, foram extintas as empresas cinematográficas como a Embrafilme, a Concine e a Fundação do Cinema Brasileiro, assim também como o Ministério da Cultura e as leis de incentivo à produção. Em dezembro de 1992, no governo de Itamar Franco, o ministro da Cultura, Antônio Hawass, cria a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, que libera recursos para a produção de filmes através do Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro e passa a trabalhar na elaboração do que viria a ser a Lei do Audiovisual, que entraria em vigor no governo de Fernando Henrique Cardoso. A partir de 1995, começa a se falar numa retomada do cinema brasileiro. Surge então o Cinema da Retomada, nome dado ao cinema brasileiro atual, a partir da recuperação da produção cinematográfica no Brasil de 1993 e 1994, em processo que gerou filmes de grande impacto, como Central do Brasil e Cidade de Deus. Podemos considerar o filme Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil, de 1994, da cineasta Carla Camurati, como o estopim do início dessa retomada. O filme é uma falsa narrativa da vida da princesa espanhola Carlota Joaquina, que se casou em 1807 com o infante João de Portugal. O filme ganhou grande destaque em festivais, concorreu a vários prêmios mundo afora e trouxe de volta o cinema brasileiro ao cenário mundial. Em 1997, para alcançar o mercado cinematográfico, as organizações Globo criaram sua própria produtora, a Globo Filmes, empresa especializada que veio a reposicionar o cinema brasileiro em praticamente todos os segmentos. Isto porque, em um curtíssimo tempo, a produtora Globo Filmes viria a se tornar um grande monopólio ocupante do mercado cinematográfico brasileiro. Entre 1998 e 2003, a Globo Filmes se envolveu de maneira direta em 24 produções cinematográficas, e a supremacia se cristalizaria definitivamente no último ano deste período, quando os filmes com a participação da empresa obtiveram mais de 90% para alcançar o mercado cinematográfico. As organizações da receita da bilheteria do cinema brasileiro e mais de 20% do mercado total. Mas não só de ficções e experimentais vive o cinema brasileiro. Outro grande gênero trabalhado por nossos cineastas é o documentário. Eduardo Coutinho, o mais influente dos documentaristas brasileiros, realizou na retomada 5 longas-metragens: Santo Forte, em 1999, Babilônia, em 2000, Edifício Master, em 2002, Peões, em 2004 e O Fim e o Princípio, em 2005. Para dar mais solidez ao período da retomada do cinema nacional, grandes cineastas de épocas passadas voltaram à ativa. O cineasta brasileiro Cacá Diegues retornou com os filmes Deus é Brasileiro, em 2003, e O Maior Amor do Mundo, em 2006. Héctor Eduardo Babenco, um cineasta argentino-brasileiro que se radicou no Brasil, filmou o grande sucesso do público, Carandiru, em 2003. Ainda entre os principais diretores e roteiristas brasileiros, podemos citar o paulista Fernando Meirelles, cineasta, produtor e roteirista brasileiro que ganhou notoriedade internacional com o filme Cidade de Deus, em 2002, por meio do qual foi indicado ao Oscar de melhor diretor em 2004. Outro cineasta e diretor de destaque é José Padilha, documentarista e produtor cinematográfico brasileiro. Padilha foi eleito um dos maiores cineastas do Brasil. Em 2007, lançou sua primeira ficção, o filme Tropa de Elite. Nos cinemas, o filme conquistou o maior número de espectadores no ranking nacional em 2007. Em 15 de fevereiro de 2008, o cineasta ganhou o Urso de Ouro, em Berlim, pelo filme Tropa de Elite, e em 2010 lançou Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro.
O filme teve o maior público da história do cinema brasileiro para um filme nacional, com mais de 11 milhões de espectadores. Felizmente, o cinema nacional está em uma fase de euforia e inovação, cada vez mais original. O abre-alas de tudo isso são os curtas-metragens. O Brasil é um grande produtor de curtas e possui vários festivais de importância que acabam consolidando e descobrindo novos aspirantes de cinema. Esse crescimento significativo fez com que, em 2010 e 2011, muitos filmes nacionais entrassem em cartaz, como Chico Xavier e Nosso Lar, que foi a mais cara produção nacional até agora. Apesar disso, o cinema brasileiro ainda encontra muitas dificuldades de penetração no seu próprio mercado, pois a maioria dos filmes não encontra salas de exibição no país, e muitos são exibidos em condições precárias, como salas inadequadas, utilização de datas desprezadas pelas distribuidoras estrangeiras e pouca divulgação na mídia local. O cinema está num momento difícil, eu acho. O cinema não só brasileiro, a mídia cinema. Porque virou duas coisas. Ou o filme é 3D, 600 cópias, ou é um filme para iniciados, uma cópia numa salinha. O Brasil, para falar do caso brasileiro, produz uma média de 80 filmes, de 80 a 100 filmes por ano. Desses 80 filmes, 60 não chegam a 20 mil espectadores, o que não paga nem o cartaz do lançamento do filme, né? Numa fase muito positiva o cinema brasileiro. Eu acho que só faltam salas, mais salas, né, para o nosso cinema. Eu acho que esse monopólio americano é brabo. Eu acho que se houverem mais salas, eu acho que vai ser muito mais bacana. Eu acho que o público, a classe média, que hoje em dia só quem eu acho que pode ir ao cinema é a classe média alta, né? Eu acho que a classe média tem que ir ao cinema também. Eu acho que são poucas salas no Brasil, então tem que haver mais salas. Apesar disso, nos últimos anos, o cinema brasileiro cresceu, demonstrou sua qualidade técnica e artística e hoje se consolida no mercado nacional. A maior prova dessa maturidade tem sido o reconhecimento do público, que cada vez mais tem comparecido às salas de exibição. Os filmes nacionais eles têm melhorado muito, né? Tanto roteiro como trilha sonora, até mesmo elencos, artistas. Só que ainda não tem a repercussão como os filmes estrangeiros, né? E os efeitos e tudo mais, apesar que tem melhorado bastante. Nem todo filme dá público como os outros filmes, mas tem grandes filmes que destacaram bastante no cinema nacional e foi de grande repercussão até mesmo internacionalmente. O cinema brasileiro evoluiu bastante, gosto muito do cinema brasileiro. Assisto muitos filmes brasileiros no cinema, fora do cinema. Acho que o cinema brasileiro tem evoluído muito. Lógico que não chegou ainda aos patamares hollywoodianos, mas tem ainda a evoluir, tende a evoluir. Sobre o cinema brasileiro atual, o que eu posso dizer é que nos últimos anos, não atualmente só, mas nos últimos anos, ele tem evoluído bastante. Tem vários filmes bons. Os meus filmes preferidos são até um pouco antigos, como Abril Despedaçado, O Bicho de Sete Cabeças. São filmes que para mim marcaram a evolução do cinema porque ele é hoje. Assim. Hoje, com relação à comédia, é excelente. Os filmes brasileiros estão muito bons mesmo. Melhorou demais a qualidade dos atores, principalmente na área de comédia. Tá muito bom. Antigamente tinha uns pornô chanchados que eram de comédia, também muito bom. Então, hoje você tem o Lima Duarte, Julia Gunn, você tem uns diretores muito bons. Então, o cinema nacional está muito bom. I think the Brazilian movies are really good. I think the comedy is excellent, but the drama is the more.
Ela falou que ela gosta muito dos brasileiros, que as comédias são até interessantes, são legais, são engraçadas, mas os filmes de drama precisam de um pouco mais de investimento. Dois Coelhos foi um filme que, assim, arrebentou de público, contudo, ficou só uma semana em cartaz, então perdeu-se muito nesse filme. Bruna Surfistinha foi uma coisa que banalizou muito a mulher brasileira, banalizou muito o corpo, não mostrou o que é a mulher brasileira na verdade. Só mostrou um lado, o lado hipócrita, o lado sensual, o lado que explora a beleza da mulher brasileira. Não mostrou nada de produtivo. Nos últimos 3 anos, entre os filmes brasileiros de maior sucesso, podemos citar Tropa de Elite 2 e Nosso Lar, em 2010. O Assalto ao Banco Central, Bruna Surfistinha e O Palhaço, em 2011. E Dois Coelhos e Reis e Ratos, em 2012. Sai da minha frente, meu irmão! Não vem com isso não! Tô chegando!